que o livro de Efésios é livro dos resgatados de Deus. Ele é comparável ao livro de Josué. O livro de Efésios, que eu muitas vezes até na rádio preguei, está dividido em duas grandes partes. A primeira parte é do livro de Efésios, que é o livro dos resgatados, dos salmos. A primeira parte são os 3 primeiros capítulos. Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3. Ali a Bíblia nos mostra, na boca de Paulo, o grande mandatário de Deus, como é que fomos salvos. O que está na base da nossa salvação. A salvação do homem só se adquire em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, ninguém será salvo. Ninguém, digo mesmo ninguém. Porque Lucas 2:11 nos diz que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Então, fora de Jesus Cristo, nenhuma religião salva. Pelo contrário, a religião te afasta de Deus, porque o primeiro pecado da religião é estudar cientificamente Deus e mostrar, contrariamente ao que a Bíblia diz, que são 3 lá no céu, os outros dizem que são 2 lá no céu, etc, etc. Esse é o maior pecado. Colocar Deus em 3 cabeças. Isso não existe no ministério e no evangelho de nenhum profeta da Bíblia e de nenhum apóstolo da Bíblia. Então, amados irmãos, repare esse elemento. Nós estamos aqui a ver que o Efésios apresenta em forma detalhada como é que o Senhor Jesus nos resgatou para com Deus. Essa é a primeira parte. E os últimos capítulos, que é o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nos mostra como é que aquele que está salvo deve se comportar. Então, irmãos, eu quero colocar isto no teu coração e que seja meditação toda a tua semana que já começou. Vai ler o Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, você vai ver como é que Cristo Jesus te salvou para Deus. E nos últimos 3 capítulos, ele vai te mostrar como é que você que está salvo deve se comportar. Amém? Glória a Deus. Amém. Como é que você deve se comportar? É por isso que ele leu no Evangelho, ou no Efésios capítulo 4, versículo 17, que digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros pagãos, na vaidade da sua mente. Quer dizer que um salvo de Deus já não se deve comportar como um pagão. A vida dele é uma vida peculiar, é uma vida particular, é uma vida característica de alguém que foi salvo pela graça de Deus. Já leu isto até no capítulo 5, ele está mostrado no versículo 1 e 2. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Oh, que profundeza da divinidade. Sejamos imitadores de Deus e não de Jesus. Eu não sei se você reparou esse elemento. Sejamos imitadores de Deus. E nós vemos que em toda a Bíblia a divindade é saliente. Por que ele nos diz para sermos imitadores de Deus e não de Jesus? É ali a moral da história,
onde a ciência teológica confunde as coisas de Deus. Ora, Deus se manifestou em Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Imitadores de Deus devemos ser na sua divindade, na sua essência, naquilo que é a sua natureza. Devemos ser pequenos deuses. Pequenos deuses. Quer dizer, pessoas em que o Espírito Santo conquistou na sua totalidade. Que as pessoas, olha, irmão Branham dizia assim: quando você chega na plenitude da adoção, você se torna um pequeno Deus. E você se atinge aquele nível, Deus já não te pode guardar aqui na terra, porque corre mesmo o risco de ser adorado pelos homens. Deus tem que te tirar e te levar para outra área. E nós somos chamados a ser pequenos deuses. E todos que foram no repouso, digo bem, chegaram na plenitude da estatura de homem perfeito. Que se eles continuassem daquela maneira aqui na terra, podiam ser adorados. Porque há coisas que Deus manifesta naqueles que Ele salvou, que são totalmente comparadas àquilo que é da divindade, mas numa fraca dimensão. Então, vocês veem que mesmo Paulo, há muitos que se ajoelharam diante dele. Porque as coisas que eles viram no ministério de Paulo são coisas que só se podia ver em Jesus Cristo. E Paulo disse: não se ajoelham. E nós estamos, onde é que o Evangelho está querendo nos levar? A sermos messietas, ou pequenos deuses e pequenos messias. Então, Deus nunca pode pecar. E nós também. O dia de hoje não podemos entender e ver o que seremos. Porque 1 João capítulo 3 está dizendo aqui no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que devemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ainda não vimos o que vamos ser, mas na realidade vos digo que aquilo que vamos ser quando for manifestado, seremos pequenos deuses. Pequenos deuses, porque mesmo isto que estamos aguardando, conforme Tiago 5 estava lá, no versículo 7 e 8, que quando as duas chuvas caírem, aquela plenitude do poder que caiu no dia do Pentecostes 2 vezes mais, se Deus nos guardar mais tempo, podemos ser adorados. Mas Deus sabe, e em tudo nós glorificamos o seu santo nome. Então, vamos ver também as beatitudes. Mateus capítulo 5. Quão odeia o seu irmão? Como é? Mateus capítulo 5. Eu gosto de ler muito esse versículo. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. O limpo do coração é o único que vai ver Deus. Mas aqui é mesmo ver. Se você, o teu coração não está resgatado, inútil, nunca verás Deus. O homem engana todos facilmente. O homem pode enganar o seu irmão, até mesmo enganar Deus. Mas o homem esquece que Deus olha o coração. Há duas pessoas que você não pode enganar. É Deus que olha o teu coração e você próprio que conhece o teu coração.
Então, os limpos do coração, esses virão Deus. Oh, que o seu santo nome seja louvado. Bem, amados irmãos,